Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi o processo do desmame aqui em casa. Algumas mamães andaram me pedindo lá no direct do Instagram pra me contar como foi, assim, esse processo do desmame aqui em casa. E foi super, assim, de boa. Eu sempre quis um desmame natural, sabe? De forma menos agressiva possível, né? Que fosse bem no tempo do Rafael. Eu optei pela amamentação prolongada, então eu queria amamentar meu filho até 3 anos. Porém, ele desmamou antes, né? Antes dos 3 anos. Deu 2 anos e 11 meses. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ativa as notificações pra você não perder nada do que eu posto por aqui. Deixa seu like nesse vídeo. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, @keibiscaia. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corre lá acompanhar a minha rotina diária por lá. Agora, né, sou uma gestante, né? Tô grávida do meu segundo filho, de 6 semanas. E eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina de gestante lá no Instagram. Então segue lá e acompanha essa rotina aí de gestante, de mãe de 2 agora, né? Eu não poderia começar falando do processo do desmame sem falar um pouquinho de como foi o processo da amamentação até chegar a 2 anos e 11 meses, que foi o processo do desmame, né? Então vamos começar falando um pouquinho de como foi a amamentação. Sempre fui uma pessoa, assim, autodidata, né? E quando foi o processo da amamentação, eu pesquisei muito, né? Antes de ter o Rafael, antes de ganhar, né? E quis, assim, saber como que funcionava, né? Pra conseguir amamentar. E quando o Rafael nasceu, gente, infelizmente, apesar de eu ter me orientado, eu tive fissura nos 2 seios. Fissuras grandes mesmo e muito sangue mesmo. E doía muito. Doía horrores. Eu lembro, assim, a dor que eu sofri. É muito sofrido, gente. Não adianta romantizar a amamentação, porque para muitas mamães o processo da amamentação não é nada fácil. Não é nada fácil, é dolorido. E muitas mães também não conseguem amamentar, né? E nem por isso elas deixam de ser boas mães, né? Nem por isso elas deixam de ser mãe quando tem que dar mamadeira. Mesmo assim, né, com essas fissuras, eu comecei a passar uma pomadinha chamada Milar, que foi a minha salvação, gente. E usei a concha. Tenho certeza que muita gente vai falar: nossa, usar a concha. Eu não se deve usar a concha, gente. Cada um tem que fazer o que acha que tem que fazer. Eu usei a concha e pra mim foi muito bom a concha, me ajudou muito. Os meus seios cicatrizaram em coisa de, assim, 1 semana. Nem isso, 3 dias, 4 dias, já tava conseguindo amamentar legal. E isso foi minha salvação. E aí, gente, foi um processo de amamentação tranquilo, assim, depois que eu consegui realmente. Eu amamentei o Rafael até 2 anos e 11 meses, né? Hoje em dia, ele vai fazer 3 anos agora em junho, dia 29 de junho. E eu consegui amamentar numa boa. Mas, durante o período da amamentação, eu tive um episódio de perturbação na amamentação. Não vou entrar em detalhes o que é a perturbação na amamentação, né? Se vocês quiserem procurar assim, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, basicamente, é quando a criança tá mamando ali e você desesperadamente quer tirar a criança ali do peito, não quer ficar ali naquele processo da sugação que a criança tá fazendo ali, tá te incomodando, tá deixando agoniada. É basicamente isso. E eu consegui superar esse episódio. O Rafael tava com uns 2 anos e pouquinho, e eu passei por esse episódio. Não é fácil esse processo de passar pela perturbação da amamentação, porque são momentos extremamente difíceis, assim, pra quem amamenta. Não é fácil. Mas eu queria persistir porque eu queria amamentá-lo até 3 anos. E assim foi, né? Continuei tudo. Com 2 anos e 11 meses ele decidiu largar. E vamos ao que interessa. Como foi o desmame? Como eu fiz? Comecei, né, tirando uma mamada por vez. Eu decidi começar pela noturna, que é a noturna que eu falo é madrugada, gente. Comecei pela da madrugada, que eu achei que queria ser a mais tranquila, né? E realmente não foi, assim, uma coisa difícil, foi bem tranquila mesmo. Como que eu fiz? Um certo dia, né, eu falei pro meu filho: ó, a gente não vai mais, né, tomar TT de madrugada. Se você quiser o TT agora, ou você vai tomar aguinha, ou você vai tomar leite no copinho. Porque eu não queria também sair do peito pra passar pra mamadeira, né? Porque depois eu ia ter que ter esse processo tudo de novo. Então, assim, a mamadeira seria em último caso, desesperadamente, assim, se ele não conseguisse, se ele não pegasse nada, assim, do leite. Realmente ele não pegou e a doutora falou que não tem problema, porque ele consome todos os outros nutrientes, assim, vindo de outros alimentos. E aí eu conversei com ele, né? Chegou um dia, quando eu fui amamentá-lo antes de dormir, eu coloquei um sutiã, gente,
porque o Rafael tinha o costume de ficar fazendo isso aqui no bico do meu peito. E aí eu coloquei um sutiã de bojo pra ele não conseguir fazer isso, né? Deitei com ele pra dormir, como eu faço todos os dias. E aí eu expliquei isso que eu falei pra vocês, que não ia ter mais o TT, e que se ele quisesse, iria ser a aguinha no copinho, ou o leitinho no copinho também. E eu perguntei qual que ele queria. Ele disse que queria a água, nesse dia. Só que mesmo assim, gente, ele chorou. Não foi um choro de desespero, assim, sabe? Foi um choro de manha, entre aspas, assim, aquele chorinho assim, sabe? E aí durou pouco, a gente foi conversando, eu fui explicando pra ele que ele já tava grandinho, né? E que o TT da mamãe ia acabar uma hora ou outra. E aí, no primeiro dia ele chorou um pouquinho, bebeu aguinha, dormiu, né? Fiz cafunézinho nele, ele dormiu. No segundo dia, aconteceu a mesma coisa. Coloquei um sutiã de bojo pra ele não ficar ali no peito, né? Pra dificultar. Coloquei blusinha mais fechadinha, assim, ó, pra dificultar. E ele fez a mesma coisa, ele chorou um pouquinho, aquele chorinho de manha. Mas logo, nem foi muito assim, foi bem rápido no segundo dia. E ele bebeu aguinha. Nesse dia, gente, a garrafinha dele amanheceu vazia. Então, quer dizer, no meio da noite ele levantou várias vezes pra beber água. E no outro dia a garrafinha amanheceu vazia. E foi de boa, dormiu de boa, sem o peito. No terceiro dia já foi tranquilo, ele já tinha entendido. Eu fui explicando todos os dias pra ele que ele não ia mais ter o TT da madrugada, que se ele quisesse ia ser água. Ou se ele quisesse, eu ia dar leite no copinho pra ele. Leitinho comprado, gente, tá? E foi. O terceiro dia, no quarto já foi de boa, no quinto foi de boa. E, por fim, consegui tirar a mamada da madrugada. A segunda que eu tirei, gente, foi a da manhã. E a da manhã e a da tarde foram as duas mais fáceis de todas, assim. O Rafael já não mamava muito. Era 4 mamadas no dia e ele não ficava toda hora mais pedindo, sabe? Então, foi assim, a da manhã foi a mais fácil. Tinha dias que ele dormia aqui comigo e tinha dias que ele dormia lá no quarto dele. O que acontecia? Na hora que ele acordava, se ele dormia no quarto dele ou aqui, ele pedisse o TT, eu falava assim, filho, vamos comer lanchinho? Aí eu falava assim, o que você quer? Aí ele falava, bolo. Gente, ele ama bolo, ama, mas ama muito bolo mesmo, ele me pede todo dia bolo. E aí eu já engambelava e ele falava que nós ia comer lanchinho e eu ia dar bolo pra ele. Muitas vezes eu dava até sem ele escovar o dente, sabe? Ele acordava, eu ia lá, colocava um pratinho pra ele comer bolo. Então ele já esquecia do TT. Todos os dias. Eu sempre tinha bolo pronto, porque a primeira coisa que ele me pedia na parte da manhã era bolo. Então, o da manhã foi super tranquilo, porque eu sempre oferecia lanchinho pra ele. E ele substituía o lanchinho, o TT, pelo bolo. Então, isso foi assim, ligando um ponto ao outro. Falava que ia matar a fome dele de manhã seria o lanchinho e não o TT. E ele largou. Não deu muito trabalho pra tirar a mamada da manhã. E a do dia, ele já não pedia muito. Então, acho que assim, a do dia, nossa, foi muito de boa. Mas eu também substituía quando ele me pedia. Ele chegava, ele me pedia TT. Quando ele me pedia, o Rafael, ele já não tira mais cochilo da tarde faz muito tempo. Então, hoje em dia, eu nem insisto mais com o cochilo da tarde. Antes, eu até insistia todos os dias. Depois de um mês tentando ele fazer cochilo da tarde, ele não fazer mais, eu desisti. Não tiro mais, não faço ele tirar cochilo da tarde mais. Então, o fato dele não tirar cochilo da tarde, já, né, ele já não pedia tanto TT. E aí, quando ele me pedia raramente, eu substituía por uma brincadeira que ele gostava muito de fazer. Geralmente, ele gosta muito de escrever na lousinha, ou brincar com uma atividade que tem letrinha, ele gosta. Ou pintura. Então, eu sempre substituía. Quando ele falava assim, mamãe, quer TT? Ele chegava já puxando, na verdade, né? E aí eu falava assim, vamos brincar de tal coisa. Distrair a cabeça dele, sabe? Vamos fazer uma atividade. E ele já ficava doido, né? Porque ele gosta dessas coisas. Então, faça uma coisa que o seu filho goste, né? Envolva ele numa atividade pra ele esquecer. E aí você fica ali um tempo até ele esquecer. E ele vai esquecer, gente. Não tem erro assim, porque esquece. Fica brincando ali, entretido com aquilo ali. Geralmente faça coisas que ele não é acostumado a fazer sempre, sabe? Ou se ele faz sempre, você deixa um período sem fazer, que ele goste muito. Depois de um tempo você faz. E foi assim, eu intertia ele esquecia. E, por fim, a segunda a mamada da tarde se foi. Então, já acabou a mamada noturna, da madrugada, a de manhã e a da tarde. Acabaram as mamadas. Faltava só da noite antes de dormir. Só que essa eu não queria tirar antes dos 3 anos, né? Eu queria deixar ele completar 3 anos. E aí eu tiraria. Não deu tempo, gente. Ele largou com 2 e 11, né? Como eu já falei pra vocês.
Como que eu fiz a da noite? Eu não fiz, quem fez foi ele. Eu já tinha lido muitos como fazer o desmame, né? Alguns assuntos falando sobre desmame, mas quem fez a última mamada foi ele. Acredito que porque o gosto do leite mudou, né? Por eu estar grávida novamente, o gosto do leite deve ter mudado e ele mesmo deixou de mamar. Se eu fosse, né, fazer, né, ele largar, eu faria igual eu fiz a da madrugada. Falaria que se ele quisesse ia ter aguinha ou um copinho de leite antes de dormir. E que não iria ter mais o TT, né? Eu falaria, explicaria, conversaria com ele e explicaria como seria. Mas não foi assim que aconteceu, né? Um dia eu deitei pra dormir com ele e ele, geralmente, quando eu deito, assim, pra ele dormir, ele já vem, já tira e já mama, sabe? É assim, espontâneo. Eu deito ali, ele já puxa já. E nesse dia ele deitou, virou pro outro lado, né? E falou, mamãe, faz cafuné. Aí eu já fiquei, oxi. Falei, tá bom, filho, a mamãe faz. E fiz cafunézinho nele. Foi assim, gente, coisa de 5 minutinhos, 10 minutinhos, ele tava apagado. E aí eu saí do quarto chorando, eu já chorei. Porque eu falei, oxe, ele não quis TT hoje. Eu falei pro meu marido, ele não quis TT hoje. Na segunda noite, a mesma coisa, ele virou assim, deu uma cheiradinha. E aí virou pro outro lado e falou, mamãe, faz cafuné? Gente, foi a segunda noite e assim foi todos os outros dias. Até que teve um dia que ele largou de vez, assim, não quis mesmo. Depois de uma semana eu falei, ele não vai querer mais. E realmente não quis mais. Ele largou definitivamente, acho que depois que passou um mês, ainda eu pus assim um peito pra fora, eu falei, você não quer mais mesmo, filho? Aí ele falou, cobriu assim, pegou assim, fez assim, eca, não quer. E aí eu tive a certeza que o desmame tinha sido concluído assim, de um jeito assim que eu imaginei, natural, sem forçar. Ainda muitas pessoas me falaram pra passar rubarbo, um tal de rubarbo, que diz que é amargo que nem fel, né? E que a criança larga, mas eu não quis fazer isso. Eu achei que ia ser muito... Na verdade, até bem cogitei a hipótese, né? Mas acabei não comprando, não fazendo, porque eu queria que fosse bem natural e foi mesmo. Do jeitinho que eu imaginei que seria, foi. Até quando eu pensei no processo do desmame, né? Eu ficava imaginando como que essas mães com o filho não mamam nem na mamadeira fazem essas crianças dormir. Eu ficava imaginando como que seria crianças que não mamam no peito nem na mamadeira dormindo, né? E aí, com o Rafael pedindo pra eu fazer cafuné e dormindo com o cafunézinho na cabeça, eu falei, agora eu sei como elas fazem eles dormir. E hoje em dia é uma massagem nas costas, um cafunézinho, uma massaginha na testa, assim, no rosto, ele dorme rapidinho. É coisa de minutos mesmo pra ele dormir. Bom, gente, e esse foi o processo do desmame aqui em casa. Foi, assim, bem natural mesmo, do jeito que eu tinha imaginado. Espero que vocês tenham gostado dessa partilha, assim, que foi uma partilha hoje com vocês, assim. Eu contei um pouquinho da minha experiência pra, né, talvez ajudar uma outra mamãe que esteja iniciando esse processo. Não é um processo fácil, não vai ser fácil pra todo mundo, não vai ser todo mundo igual o meu foi, né, tranquilo, assim. Eu acredito que tem a mãe que vai passar por perrengues, né, nessa fase. Assim como tem mães que passam por perrengue à hora de amamentar e às vezes não conseguem amamentar. Existem mães que passam por perrengues na hora de desmamar, né, o neném. E outras mães não passam. No meu caso, eu não passei tanto perrengue assim. E foi super tranquilo. Mas, né, se você passar por perrengue, confie, acredite no processo, né? Que uma hora ou outra vai acontecer. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar o canal para outras pessoas conhecerem o canal. Fiquem com Deus. Um beijão da Kay e até o próximo vídeo.